Olá, quartos setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje a gente vai falar sobre 3%, que chegou com uma nova temporada na Netflix e eu tô muito animado, porque a série parece ter melhorado bastante. Antes de começar o vídeo, como sempre, se você já gosta do canal, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, e se você não segue o Quarto Setor nas redes sociais, lá no Instagram ou no Twitter, faz isso, eu tô sempre publicando stories, falando com vocês, fazendo pesquisas, enquetes e coisas, então, @Quarto Setor. Agora sim a gente pode começar. Eu fico muito feliz em dizer que os diálogos de 3% têm melhorado e muito. Nas últimas vezes que eu fiz crítica aqui no canal das temporadas, eu falei que eu achava que o diálogo era um pouco infantil, um pouco forçado, mas dessa vez, apesar de um deslize ou outro, que é uma coisa completamente normal, eles evoluíram bastante, o diálogo tava uma coisa bem interessante. O que me leva a falar sobre uma outra coisa que eu discuti na faculdade poucas vezes com algumas pessoas, mas é que português tem umas coisas bem difíceis de você colocar peso. Igual, tem uma série em 3%, uma cena em 3%, que a Michelle fala, eles estão cagando pra vocês, eles estão cagando pra mim, eles estão cagando pra nós, não sei o que. Eu vi que eles quiseram colocar um peso nessa cena, nesse diálogo, mas a palavra cagando não é uma coisa tão pesada assim, sabe? O português tem essas coisas que às vezes você acha que você vai colocar um negócio e vai ser bem pesado, mas na verdade parece que é um pré-adolescente xingando. Outra coisa muito boa de 3% é que eu sinto que a série chegou num novo patamar. Antes a gente ficava naquela divisão entre continente e maral. E agora como a gente decidiu, a gente não, né? Eles decidiram, eu já tô me incluindo no meio. Como eles decidiram focar na concha, meio que encaixou as coisas de uma forma melhor. Eu acho que eles perceberam que menos é mais. É super legal ver as coisas de antes, claro, ver aquelas danças na rua, ver os ambientes, a causa, os desafios, o processo, todas essas coisas são super legais. Mas de certa forma, sendo realista, é insustentável ao longo do tempo. A gente sabe que tem aquele limite de 3 temporadas para séries e que as pessoas sempre têm um medo de que a série seja cancelada depois da terceira. Então é muito bom ver que 3% tá se adaptando para continuar existindo. É possível perceber que nessa temporada eles tiveram uma limitação assim de ambientes e essas coisas, mas eu acho que isso só auxiliou a série a crescer um pouco mais, porque aí eles colocaram um foco nos personagens. Eu acho que essa temporada foi a temporada que teve maior desenvolvimento de arco de personagem, né? Personagens. A Michelle se tornou uma outra pessoa, a Glória se tornou outra pessoa, a Joana já se tornou outra pessoa também. Eu sentia um pouco de falta disso em 3% antes. Eu sentia que eles estavam muito assim, ó, todas as vezes acontecer a mesma coisa, eles agiam da mesma forma. Essa temporada não. Essa temporada teve uma virada aí de 180 graus e as pessoas realmente começaram a mudar. E é isso que é legal de ver em storytelling, quando os personagens começam a crescer e a modificar quem eles são. Você já não sabe mais o que esperar deles. Definitivamente, essa temporada foi uma das melhores, se não a melhor de 3% até agora, na minha humilde opinião. Quanto à direção e montagem, pouquíssimas coisas me incomodaram. Eu acho que a direção tá encontrando a sua voz, mas principalmente eles não estão mais naquele ar autoral de antigamente. Dá pra notar que eles estão numa coisa bem mais comercial. O que que isso significa? Significa que eles têm um padrão. E isso é super normal quando as séries têm mais de um diretor pra poder construir toda a narrativa. Porque se você tem mais de uma pessoa dirigindo aquela série toda, eles têm que sentar juntos e falar, ok, a gente vai usar a câmera lenta? Quando que a gente vai usar? A gente vai usar uns ângulos quebrados? Quando que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Pra ter um estilinho, pra eles poderem seguir e ninguém fazer uma coisa completamente diferente do outro. Isso por um lado é ruim, porque perde aquela poesia visual, aquelas metáforas que os cinéfilos adoram, mas por outro lado é muito bom porque acelera a produção e faz as coisas ficar um pouco mais rápidas, mais sucintas. E eu acho que pra 3% isso não influenciou negativamente, porque a história de 3% sempre foi muito focada no roteiro, no diálogo. Você consegue perceber que nenhuma cena é silenciosa. Tem sempre alguém falando. Isso é uma característica bem brasileira. Em novela também acontece muito isso. Então, não perdeu nada. O diretor sabia pra onde ele estava querendo guiar o público. Porque o papel do diretor é guiar o olhar do público. E quando eu pensava assim, nossa, eu queria ver aquilo dali mais de perto, a câmera ia lá e dava um close. A montagem, por outro lado, teve alguns deslizes de continuidade. Uma hora o corte no pescoço da Michelle estava de um lado, depois estava do outro lado. Mas normal, se Game of Thrones pode ter um copo do Starbucks, a gente pode ter um deslizezinho ou outro aí. Eu não sei se vocês notaram isso, mas eles também estavam reutilizando os planos de filmagem várias vezes. Todas as vezes que ia falar do Mar Alto, era o mesmo plano de drone entrando assim naquela ilhazinha que tem a estátua deles. É sempre o mesmo, não é outro. Mas tudo bem, é aceitável, era só a construção que eles precisavam fazer.
A atmosfera tava muito boa, eu acho muito legal toda aquela construção que eles têm da distopia brasileira, que eu sempre adoro ouvir falar sobre isso, mas principalmente eu gostei que eles diminuíram os efeitos especiais. É legal ver o holograma e ver todas aquelas coisas, sim, mas eu acho mais interessante ver os objetos de cena, ver como que funciona aquele utensílio médico, como que funciona o comunicador, que é um anel, o coletor de água, que é uma nanotecnologia que absorve, nananã. Eu acho isso muito legal, porque beira bastante aquela imaginação da criança. Esse tecido não é um tecido qualquer, é um tecido que tem uma nanotecnologia que coleta as partículas de água da atmosfera e não sei o que, só que na verdade é só um tecido. Isso é muito legal. E é mais legal ainda quando eles conseguem adaptar isso pra dentro da narrativa. Você vai ver aquela história, tá bom, perderam um coletor, faz outro. Não dá, porque tem uma tecnologia especial. Isso é muito interessante. Então eu gostei bastante da atmosfera nesse quesito. Eles conseguiram fazer as coisas ficarem mais realistas, mais naturais. Realmente parece que aquele negócio existe, que é uma tecnologia que existe. A fotografia se manteve a mesma das últimas temporadas, então eu não tenho muito pra poder falar, mas a trilha sonora, nossa, eu tenho que comentar. A trilha sonora, ou melhor dizendo, a trilha musical com a Elsa Soares é uma das coisas mais poderosas dessa série. É um dos exemplos de como que uma trilha pode adicionar às cenas. A Elsa tem aquela voz gutural, aquela coisa mais profunda, e isso só acrescenta naquele mundo de rebeldia, de raiva, de coisa toda. É um exemplo de como que uma trilha musical pode complementar todas as cenas. Tinha umas cenas que tava ok, mas aí entrava aquela trilha e eu pensava, meu Deus, isso agora tá excelente, era isso que precisava. Eu tenho um grande amor por 3%, porque foi meu projeto de iniciação científica lá em 2016, então todas as coisas que a série foi desenvolvendo, mesmo antes de ser lançada, eu já estava pesquisando e eu acompanho até hoje, muito feliz por todo esse crescimento. Então ver que eles estão encontrando a sua voz, eu acho que na última crítica que eu fiz, eu falei exatamente isso, eles parecem estar encontrando a sua voz. Agora tá mais claro ainda que eles realmente estão encontrando isso, já estão colocando em prática. Então eu fico muito feliz com isso, e Netflix, vocês estão arrasando. Quero mais séries brasileiras e quem sabe um dia uma minha aí no seu catálogo, né? Mas sério, ver as mudanças dos personagens dentro de 3% tá sendo uma das coisas mais interessantes de todas. Não vejo a hora de lançar a próxima temporada pra poder ver aquela indústria que foi explodida. Eu quero um flashback de como que era o continente antigamente. Aquela indústria ela era nuclear, eu nunca pensei que poderia ser nuclear. O que isso significa? Significa que tem radiação? O que aconteceu? Sabe, tem muitas questões. Eu acho que eles vão começar a entrar com um mistério. Por favor, entrem com um mistério que eu tô querendo. Mas é isso, gente. Eu fiquei muito feliz com essa temporada de 3%. Eu tô sentindo que eles estão crescendo. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa temporada aqui nos comentários. Tem gente ainda que não assistiu 3% e eu tô sabendo, e é amigo meu, tá bom, Amanda? Então, por favor, quem ainda não assistiu 3%, assista. É muito boa, de verdade. Pode assistir que eu tô falando que é legal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e dá uma olhadinha nos nossos links que estão aqui embaixo. Aliás, eu fiz um vídeo de 50 fatos sobre mim, então se você ainda não sabe nada sobre quem sou eu, pode clicar aqui em cima pra dar uma olhadinha nesse vídeo, que é bem legal. Eu falei sobre a minha vida. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.